Bom, pessoal, então, dando continuidade aqui às nossas aulas de balanço de massa, né, ou processo da indústria química, então, vou falar de 3 ferramentas hoje importantes que nós usamos nas indústrias, que vem a ser, então, o reciclo, o bypass e a purga. Então, já tem um esquema aqui para vocês do que é um reciclo. Então, o reciclo eu posso utilizá-lo, né, em algumas situações importantes, quando eu quero, por exemplo, reciclar algum material que não foi aproveitado, por exemplo, no processo, reciclar um reagente que não foi convertido em produtos, reciclar um catalisador, reciclar, por exemplo, células de fermentação alcoólica, tá? Então o que a gente faz? Eu tenho uma alimentação principal, que eu estou chamando de A aqui, essa corrente aqui já recebe o meu reciclo, resultando aqui então um ponto chamado ponto de mistura, bem nesse pontinho aqui. Então lá no produto final tem esse material que está retornando e vai resultar consequentemente no ponto chamado de mistura. Bom, posso escrever a equação de balanço para esse ponto, balanço total, tal que A mais o R tem que ser igual a quê? A B. Então nesse pontinho aqui, ó, é exatamente como nós vamos ter, né, a equação de balanço. Ó. Então A mais o reciclo tem que ser igual a B. Pronto, primeira equação. Muito bem. Como consequência, também nós temos um outro ponto aqui, que eu vou então pegar essa corrente C, vou dividi-la em corrente reciclada e corrente, que estou chamando aqui de D. Ou seja, vai resultar aqui num outro ponto, chamado ponto de separação. Muito bem. Tal que, escrevendo a equação de balanço para esse ponto, C vai ser igual a D mais um R. Ó. C é igual a R mais D, ou C igual a D mais R, mesma coisa. Tudo bem? Pronto. Então essa é a segunda possibilidade. Uma outra possibilidade, então, é o nosso processo industrial, onde a equação aqui seria B igual a C, direto. Ó. B igual a C. Aí vai depender muito se tiver outras saídas aqui, né? É importante isso. E uma outra possibilidade, que é o balanço global. Quando nós falamos do reciclo, né, nós temos essa condição aqui, onde A tem que ser igual a D. Pronto, é essa a situação dos balanços. O importante é assim, que esse material, essa corrente então é a corrente reciclada, né, resultando num ponto de mistura. Normalmente as composições de A, R e B são diferentes, composições em massa são diferentes. As composições da corrente CRD, quando não fala nada, tipo, tem aqui um equipamento que muda as composições, se não fala nada, simplesmente a composição de CRD são iguais, normalmente, tá? Não é regra isso, não é importante prestar atenção. Outra coisa que é importante, sempre assim, prestar atenção se tem um componente de amarração, aquele componente que entra por uma corrente e sai por outra única, amarrando essas correntes, a equação fica mais fácil. Se não for possível, eu tenho que resolver um sistema de equações. Para resolver o sistema de equações, sempre lembrar que o número de incógnitas que eu tenho tem que ser igual ao número de equações, independentes. Por quê? Para que o sistema tenha solução. Lembrando disso, que se for maior o número de incógnitas, eu vou ter que assumir uma base de cálculo. Beleza? Muito bem. Então, tá aí, esse é o reciclo, né? Essa corrente aqui, ó, derivada lá do produto, retornando em mistura. Muito bem. Uma outra que eu posso utilizar é uma corrente que eu vou derivar aqui do reciclo, por exemplo, que, consequentemente, aqui vai resultar num ponto, num pontinho aqui de separação, novamente, certo? Tal que chamei aqui de A, B, C, D, vamos chamar aqui de corrente E e aqui corrente F. O que vai acontecer? Nesse ponto de separação, que vai resultante aqui de E, né? Uma parte vai ser removida, outra parte vai ser reciclada. Essa corrente F, na verdade, que é a minha chamada purga. A purga, para que serve? O próprio nome diz, ó, para purgar, para remover alguma substância indesejada no processo. Por exemplo, eu utilizando ar quente seco num processo de secagem. Depois que esse ar passou pelo material que eu pretendo secar, ele sai úmido. E muitas vezes ele está quente ainda, eu posso reaproveitar essa energia para reciclar esse material, esse ar. Só que ele tem água. Então o que eu faço? Eu tenho que retirar essa água dele. Ou seja, eu faço a purga da água do ar, né, no ar de secagem. Beleza? É um exemplo de aplicação. Então essa corrente aqui F, chamada de purga, resultando aqui num outro balancinho que você podia
considerar aqui, ó, tal que E é igual a F mais a corrente reciclada. Então, E, né, que está vindo para cá agora, é igual a F mais o reciclo. Então, uma que entrou e duas que saiu, sempre lembrando que o, né, balanço total, a massa total que entra sempre tem que ser igual a que sai, tá? Em condições, né, de regime permanente, tudo aquilo que eu já tinha comentado com vocês. Muito bem. Uma outra possibilidade que a gente tem, então, o reciclo, a purga, eu tenho a possibilidade, num processo, de fazer um bypass. Então você imagina, esquecendo o reciclo, purga, tudo aqui, ó, e eu falo assim, eu quero fazer um desvio dessa minha alimentação do meu processo industrial. Então eu venho aqui e faço um desvio do meu processo, certo? Alimentando lá no produto final. Então essa corrente aqui agora, essa corrente azul que eu fiz aqui, vai ser chamada de bypass, ou seja, uma corrente que vai desviar do processo, porque muitas vezes eu falo assim, produção de suco de fruta concentrado. Eu pego o suco in natura, se eu alimentar num evaporador, que é onde eu faço a concentração desse material, vamos falar assim, as condições, né, do suco, de sabor, odor, lá no final do processo, ficam terríveis, não dá, ninguém bebe o negócio. Então, o que a gente faz? Eu tenho o suco de fruta aqui entrando, faço um desvio do meu sistema, aqui no caso seria um evaporador, para alimentar lá no final com o material que está chegando aqui concentrado. Eu faço um mix aqui no final, aí beleza, eu consigo trabalhar com isso. Ou seja, estou fazendo um desvio do meu processo. Esse aqui é o meu bypass. Bom, no bypass, eu posso fazer um balanço aqui, ó, que aqui vai ser chamado de ponto de separação, e lá no final, um balanço aqui, que vai ser chamado de ponto de mistura. Por exemplo, A vai ser igual ao bypass, mais essa correntinha aqui que eu não estou chamando de nada. Por exemplo, F, G, sei lá, uma coisa parecida aqui. E lá no final, eu teria então essa corrente aqui, ó, mais o bypass resultando nessa final, certo? Então, essas são as três definições importantes que eu gostaria de apresentá-los. O reciclo, o bypass e a purga, que são importantes ferramentas industriais, né, que a gente tem em processos, tá? E para desenvolver os balanços, basicamente nós utilizamos as mesmas equações, de balanço de massa total, parcial, a combinação entre elas, né, para resolver esse conjunto de equações, certo? Então vamos fazer alguns exercícios para a gente ratificar, né, esses conceitos que nós acabamos de apresentar, tá bom? Então vamos aqui resolver o exercício número 4, né, da lista 3, como exemplo aí para vocês começarem a tentar resolver alguns dessa parte de reciclo, bypass e purga, tá? Que são exercícios da lista 3, beleza? Então, esse primeiro exercício aqui como exemplo, né, que na verdade é o quarto da lista 3, conforme já falei, é um exercício então que eu tenho aqui 10.000 kg/h de uma solução contendo nitrato de potássio a 20%, alimentando todo um processo aí de cristalização do KNO3. Muito bem, então o que acontece? Esses 10.000 kg já recebem o reciclo e, consequentemente, resultando nessa corrente aqui que vai alimentar o evaporador. O evaporador remove água 100%, eu quero dizer água pura, né, no caso aqui, tá? Resultando na corrente C, contendo 50% de KNO3 e 50% de água, que vai alimentar o cristalizador, resultando então numa solução de, na verdade, cristais, né? Não solução, cristais aqui de KNO3, 96%, tá? E o que cristalizou, eu removi. O que não foi cristalizado, eu reciclo no meu processo. Então aqui vai resultar um pontinho de mistura. Bom, tem algumas possibilidades aqui de balanço, que na letra A está pedindo qual a corrente reciclada. Por exemplo, no ponto de mistura, no evaporador, no cristalizador, no balanço global. Essas são algumas possibilidades. Agora vocês vão perceber que no balanço global eu tenho um componente de amarração, né, que é o nitrato de potássio, que entra aqui, ó, 2.000 kg de nitrato de potássio que estão entrando em A, está saindo aqui correspondente a 96% no D. Então eu acho a corrente D por isso. Legal? Então vamos escrever aqui, balanço material global. Beleza. Se fizermos um balanço de nitrato de potássio no global, então vai ficar assim, 20% de 10.000
10.000 vai ser igual a quanto? A 0,96 de D. Maravilha, ó. Com isso aqui, pelo componente da amarração, conforme eu falei, né? Achamos o D 2083,33 kg/hora. Pronto. Esse é o valor do D. Bom, nesse balanço ainda, no global, do balanço total, vocês percebem que A tem que ser igual a B mais o D. Então, se o A vale 10.000, o B 2.000, o D, desculpa, 2083,33. Isso tem que ser igual a B, mais B, desculpa, 10.000, 2.083 mais B. Com isso, nós achamos o valor do B, que dá 7.916,67 kg/hora, que na verdade já é a resposta da letra B do exercício. Beleza? Muito bem, mas a letra A está pedindo qual a corrente reciclada. Muito bem. Então, conhecendo-se o valor do B, do A e do D, que nós temos, né? É possível então desenvolver um balanço agora no cristalizador, onde eu vou ter incógnitas, ó, C e R, apenas duas. Com duas equações, beleza, dá pra gente resolver então. Olha só, balanço material no cristalizador, tá? Peço desculpas aí porque a lousa não é muito grande e a gente tem que improvisar um pouquinho aqui, né, na parte escrita, tá? Então olha só, balanço material no cristalizador fica como? Se eu desenvolver então o balanço material total, fica assim, ó, C é igual ao R mais o D, que é 2083,33. Guarda essa equação, chama equação de 1. Beleza. Balanço parcial de KNO3 é uma outra possibilidade. 50% ó, de C, ó, o que entrou aqui tem que ser igual ao que está saindo, mais o que está saindo aqui em D. Então 50% de C tem que ser igual a 0,96 do D, né? Que é 2083,83, mais essa proporção aqui, ó, essa proporção aqui, que vai me dar, na verdade, o X de KNO3. X de KNO3, ó, que é a fração mássica, lembrando que é a massa da substância dividido pela massa total, ou seja, 0,6 dividido por 0,6 mais 1, ou seja, 1,6. Aqui, ó, vamos estar corrigindo aqui. Ah, isso aqui dá 37,5%. Beleza? Muito bem. Então aí fica assim, 0,375 da corrente reciclada. Substituindo 1 na 2, né? Isso aqui vai ficar assim, ó, 50 de C vai ser igual aproximadamente, aqui vai dar 2.000, mais 0,375R, equação número 2. Se eu substituir a equação 1 na equação 2, eu estou resolvendo o sisteminha. E, consequentemente, R vai dar quanto? Vai dar o valor aqui de 7.666,64 kg/hora. Pronto. Essa aqui é uma outra resposta, né? Que na verdade é a letra A do exercício. Beleza? Muito bem. Então achei a letra A, que é o reciclo. A letra B está pedindo aqui, ó, qual a quantidade de água evaporada. Já está encontrado. Beleza? Aí na letra C, a recuperação do cristalizador. É só fazer assim, ó. Recuperação no cristalizador. Então, quantos por cento de KNO3 que eu consegui recuperar? Então, é só fazer 50% de C é 100%. 96 de D, que na verdade são 2.000, foi quanto? X. Esse X vai dar 41,03%. A diferença que cristalizou foi o que eu reciclei, que dá o 58,97. Beleza? Então é isso. Só para vocês terem uma ideia, eu acho que vocês tenham, espero que tenham entendido, né, a explicação do exercício número 4. Vocês podem fazer então agora, né, como tarefa, vocês podem fazer o exercício 5, o 6, o 7, que já daria para fazer alguma coisa, tá bom?